Então, ainda hoje, apesar de todo esse conhecimento de que a gestação não piora a esclerose múltipla, a gente ainda observa que as mulheres com esclerose múltipla acabam engravidando menos ou engravidando bem mais tarde. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast Esclerose Múltipla em Foco, Informação e Inovação. Eu sou Maria Cecília Aragon de Vecino, neurologista, coordenadora do Núcleo de Esclerose Múltipla e Doenças Desmelinizantes do Hospital Moinhos de Vento, e estamos no episódio de hoje conversando com uma convidada ilustre, a doutora Isabel Almeida, coordenadora do Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. Com certeza. Né? Que a doutora Isabel tem ajudado enormemente o núcleo de esclerose múltipla, porque, né, a pergunta que não quer calar, é difícil engravidar com esclerose múltipla, Isabel? Acho que essa é uma pergunta bem frequente até das pacientes, né? Porque a esclerose múltipla, por ser uma doença em pacientes jovens, né, entre 20 e 40 anos, e ser muito mais comum em mulheres, eu acho que é natural que essa questão reprodutiva aflore muito, né? É importante colocar que a visão, né, tanto dos médicos quanto das pacientes, vem mudando ao longo dos anos, né? Até não tanto tempo atrás, gestação era um assunto tabu e, de certa forma, era quase proibido a uma paciente com esclerose múltipla ter o direito de gestar. Isso começou a mudar mais a partir do início dos anos 2000, a partir de 1998, teve um estudo observacional muito grande, que foi o estudo PRINCE, que ele acompanhou durante toda a gestação e por um ano de pós-parto 269 gestantes. E conseguiu avaliar, então, a história natural da esclerose múltipla durante a gestação. E esse estudo foi um marco na mudança, né, de visão da questão gestação e esclerose múltipla. Por quê? Porque ele mostrou que a esclerose múltipla não piorava durante a gestação e, muito pelo contrário, principalmente no último trimestre, até havia uma melhora e uma diminuição de surtos. Também esse estudo mostrou que a amamentação, que também era um outro assunto tabu, não só não piorava a esclerose múltipla, como até melhorava a condição dessas mulheres. Mas ele também mostrou uma outra questão bastante importante, que nos primeiros 3 meses de pós-parto, algumas pacientes tinham recidiva, tinham novos surtos, né? Então, essa visão global começou a mudar a concepção de que a gestação não era um assunto proibido. E depois, a partir dos anos de 2000 para frente, né, com a introdução de novas drogas que melhoraram bastante o controle, né, e também melhoraram muito a qualidade de vida dessas mulheres, conseguiu trazer que esses assuntos começassem a ser mais desmistificados e começassem a ser melhor abordados por uma equipe multiprofissional, que não era só um neurologista, era também um obstetra, era o profissional que trabalha com reprodução, e que conseguisse, então, oportunizar que, num melhor momento clínico, essa mulher consiga gestar com segurança e tenha um ótimo desfecho, tanto para ela quanto para o bebê. Exato, a gente passou muito tempo com muito medo, né? Muito medo do que poderia acontecer e, como tu colocasse, a entrada dos tratamentos específicos para a esclerose múltipla não só mudaram a história natural da doença, como as pacientes começaram a fazer planejamento familiar concretamente, né? Diminuindo o número de tempo até gestar, que é a segunda questão que eu ia te perguntar. Nós, neurologistas, quase sempre enfrentamos aquela coisa do tratamento do básico, né? Do tratamento da doença, as consequências da doença, e lá pelas tantas a gente começa a ver as mulheres envelhecendo nisso também. Algumas trazem diretamente eu queria engravidar, o que eu faço? Mas qual seria o papel do neurologista em começar a dizer, olha, considerando quando é que a gente encaminharia uma paciente, qual é o momento, claro, estabilidade da doença, toda aquela coisa que o neurologista vai incomodar, mas quando é que a gente deveria começar a trabalhar essa questão específica, assim? Então, ainda hoje, apesar de todo esse conhecimento de que a gestação não piora a esclerose múltipla, a gente ainda observa que as mulheres com esclerose múltipla acabam engravidando menos ou engravidando bem mais tarde. Isso não tem uma única causa, né? São várias causas, assim.
muitas das vezes relacionada às próprias limitações da doença, a sintomas depressivos, que fazem com que essas pacientes tenham um pouco mais de isolamento, menos relacionamentos, mas também por outras questões, por muitos medos que essas mulheres têm, Uhum. né? E dentre os medos, né, tem vários estudos que mostram que, por exemplo, o que mais pesa, né? Será que ela vai conseguir dar conta da questão de ter um filho? Será que as limitações que ela tem podem piorar? Será que ela pode ter um agravo da sua condição por engravidar? Será que isso é uma boa ideia realmente, né? Será que existe um risco de transmitir isso para os filhos? Isso, até que ponto ela se coloca nesse direito? Então, tem uma série de questões que eu acho que o neurologista vai trabalhando, vai desmistificando muitas delas e vai ajudando. Mas a gente também não pode perder de vista, acho que duas coisas. Primeiro, a gente tem que perguntar para essas mulheres sobre a questão do desejo Uhum. reprodutivo, né? E isso tem que ser colocado cedo, porque eu acho que isso também implica numa série de tomadas de decisões, né? Uma delas é a questão da contracepção, né? Se a paciente não quer gestar, ou se ela está numa fase de tratamento que não seria o melhor momento para ela gestar, ou se o tipo de medicação que ela está usando não seria o melhor também esquema para quem quer engravidar, é importante também falar um pouco de contracepção segura, né? As mulheres com esclerose múltipla, a rigor, não têm contraindicação para nenhum dos métodos que todas as mulheres podem usar. As indicações vão ser muito individualizadas de acordo até com as preferências e com o tempo que ela pretende ter para engravidar. Por exemplo, uma paciente que não tem plano nenhum e não quer engravidar, de repente, um dispositivo intrauterino, que é um método de longa duração, pode ser uma boa escolha. Aquela que está pensando em engravidar daqui a um ano, bom, de repente, um dispositivo intrauterino não é muito tempo, quem sabe só o anticoncepcional, enfim, tem que se pensar nisso. E uma outra coisa que também a gente não pode perder de vista é a questão idade, né? Porque, na Exato. realidade, o que acontece? Muitas vezes a dificuldade para engravidar, ela se dá simplesmente porque passou bastante tempo e a idade é que começou a ser um fator. Porque como na mulher os óvulos vêm desde a vida intrauterina, na realidade não se criam óvulos ao longo da vida. Não é que nem nos homens que os espermatozoides começam a ser produzidos na adolescência e eles vão sendo produzidos. Na mulher, não. Se vai perdendo reserva ovariana, se vai perdendo óvulos e a partir dos 35 anos, essa perda ela é mais acelerada. Então aí entra a questão idade, né? Em qual momento que o neurologista tem que se preocupar? Eu diria que antes dos 35 anos esse assunto já tem que estar bem Uhum. abordado, né? Para que depois dos 35, de preferência, assim, no mundo perfeito, né? A gente deveria começar a se preocupar isso entre 30 e 35 anos e trazer esse assunto à tona. Até porque, às vezes, a paciente não fala porque ela tem tanto medo de perguntar e ouvir uma resposta que ela não esperava responder, ou que ela tem medo que alguém diga, que ela prefere se recolher, né? Uhum. E outras pessoas, às vezes, também nem sabem que existem outros recursos dentro da própria reprodução assistida que, às vezes, poderiam ajudá-las. Por exemplo, uma questão importante, congelamento de óvulo, né? Tem mulheres que querem gestar, mas não têm um plano imediato. Mas, de repente, na questão esclerose múltipla, elas estão numa fase ótima, estável, com medicações que não teriam nenhuma contraindicação para gestar, mas daquele não é o momento. Ou porque elas não têm parceiro, ou têm parceiro, mas não é aquele momento. Muitas vezes, falar sobre congelamento de óvulo, né, e guardar essa reserva para um futuro, onde ela já tiver com uma idade mais avançada, não tiver uma reserva ovulatória tão boa, às vezes pode ser uma boa conversa, né? Então, eu acho que essa preocupação de gestar, ela tem que estar presente tanto no consultório do ginecologista e no consultório do neurologista, porque eu acho que tem que se trabalhar muito junto nessa Uhum. questão reprodutiva com as mulheres, né? Eu acho que o rendimento para o paciente é muito maior quando a gente trabalha em equipe multiprofissional, né? Porque a gente consegue aparar todas essas questões e tentar conduzir assim para o melhor momento mesmo para essa paciente, né? Para o melhor desfecho. Na esclerose múltipla nós vivemos de multidisciplinaridade, né. Sim, O múltipla parece que meio que se reproduz, é múltipla, múltipla, tudo, tudo. Uma pergunta, que alguma que tu já respondesse, mas uma questão que, a gente percebe muito entre neurologistas que não trabalham especificamente com esclerose múltipla. Então, aquele estudo realmente foi uma virada de página, mas ainda existia muito receio na questão da fertilização do uso de hormônio. Tem neurologista que, aprendeu que isso não era bom. uhum, Como é que a gente pode informar os próprios neurologistas sobre isso, né? sim. Do tipo: "Isso já foi"?
mas, Sim. enfim, é teu. Então, na fertilização in vitro, o que acontece? Muitas pacientes com esclerose múltipla, até pelo fator idade, às vezes acabam indo para o lado da reprodução assistida como um caminho, né, para obter a gestação. E também porque a infertilidade ela pode acontecer em qualquer grupo. Então, ela pode ter esclerose múltipla e ter um fator tubário, ou ter um fator masculino associado, a qualquer outra situação clínica que não tenha nada a ver com esclerose múltipla, mas que também leve para a reprodução assistida. Durante algum tempo, assim, para a gente conseguir fazer uma fertilização in vitro, a gente tem que estimular o ovário, para que ele libere mais óvulos. E para isso a gente precisa usar uma série de medicações hormonais, né? Dentre essas medicações existem vários protocolos, né, que a gente chama de protocolos de estimulação ovariana. E durante um tempo se usava, e eu acho que daí vem esse conceito, né? Um dos protocolos que era bastante usado para a fertilização in vitro de um modo geral, né? Ele usava análogos de GNRH. E especificamente nas pacientes com esclerose múltipla, ele estava associado com mais surtos, né, depois dos ciclos, principalmente naqueles ciclos onde a paciente não engravidava. Porque quando ela engravida, ela aumenta o estrogênio e ela melhora. Tudo bem. E o análogo, ele na realidade bloqueia o estrogênio. Então ele tinha um efeito negativo, né? E eu acho que isso criou esse conceito. Depois, a gente foi abandonando o uso de análogo na reprodução como um todo e se trocou por uma outra medicação, que é um antagonista do GNRH, né? A gente usava análogo agonista, que era esse que tinha essa questão, e a gente passou para o antagonista do GNRH. E o que se viu é exatamente isso, não aumenta, né, não piora a condição e não aumenta a quantidade de surtos ou de recaídas no pós-FIV. E uma outra coisa que também se viu é que aquelas pacientes que faziam fertilização in vitro, mantendo a medicação até muito perto do ciclo de estimulação, ou mesmo durante o ciclo de estimulação, tinham menos recaídas também. Então, essas duas mudanças, né, no protocolo de estimulação e, na medida do possível, tentar manter a medicação, mudaram os desfechos, né? E hoje, né, a gente tem boas taxas de sucesso. O sucesso da paciente que faz uma fertilização in vitro com esclerose, ele é similar àquela que não tem, né? Isso é uma outra questão importante também. Durante muito tempo se pensou que as pacientes com esclerose múltipla eram mais inférteis, né, do que as pacientes sem. Hoje os estudos apontam noutra direção, a reserva ovariana é a mesma, né? As taxas de fertilidade e de infertilidade são as mesmas daquela população feminina que não tem esclerose múltipla. Perguntinha, e os homens? Os homens às vezes caem um pouco no esquecimento. Então, né? Eles estão sempre no esquecimento. Na realidade, o que acontece? Existem muitas medicações, né, para esclerose múltipla e algumas delas têm alguns efeitos negativos, né, sobre a questão da espermatogênese, né, da produção de espermatozoides. Tem algumas medicações que têm efeito teratogênico, que na realidade não se recomenda que os homens que estão usando engravidem as suas parceiras durante o tempo de uso, né, que é outra questão importante. Eu acho que também, claro, aí já nós temos depois uma conversa com o urologista, né? Também tem todas as questões das disfunções sexuais também, que também, se a gente não pergunta, também não aparece, às vezes então. no casal que consulta por infertilidade, que estão relacionadas à esclerose múltipla como um todo, né? Então, também tem que se lembrar, nesse homem jovem que vai iniciar os tratamentos, qual é também o seu desejo reprodutivo. Porque alguns pacientes, por exemplo, que vão entrar com medicações que são teratogênicas, mas com as quais eles vão responder muito bem, congelamento de sêmen pré-início de tratamento pode ser uma alternativa para uso futuro, se ele estiver muito bem adaptado com aquela medicação e não for trocar, mas ele já guardou uma amostra antes de iniciar tratamento. Ou pacientes que vão usar medicações que podem ter um impacto na produção de espermatozoide, e que às vezes essa retomada pode ser muito gradual, muito demorada, às vezes o congelamento de uma amostra de sêmen, que é uma coisa relativamente simples, né? Também são alternativas que têm que ser pensadas. Mas, na verdade, isso só aparece também se a gente pergunta para a pessoa qual é a sua ideia reprodutiva, né? Às vezes, se ela não perguntar, ela também nem ocorre, porque às vezes você nem imagina que uma coisa pode estar relacionada com a outra, né? Exatamente.
Porque aquela questão do todo o período de impacto do diagnóstico e tudo, as pessoas não se lembram, às vezes não se lembram disso, Claro, são né? tantas questões para lidar Que essa vai ficando, que essa vai né, ficando. lá. Até porque às vezes para o paciente nem é tão claro o seu desejo reprodutivo, né? Às vezes é Com um paciente certeza. muito jovem, que às vezes nem isso nem está no escopo ainda, né? Verdade. E a gente tem depois todas as limitações, né, de tempo de retirada de droga, de tempo, né, toda aquela coisa. Mas é muito importante para a gente ter o apoio de vocês, porque é um caminho novo para nós, né? A gente estava deixando todo mundo, no máximo, adota uma criança até pouco tempo atrás, Uhum. né? E, de repente, a gente está mudando completamente, estava dizendo, olha, vamos atrás, vamos, né? Então, precisamos desesperadamente do apoio da ajuda. Então, Isabel, muitíssimo obrigada. Não, nossa, Se tu lembrar de alguma outra coisa, fala, pelo amor de Deus. Fala. Não, eu acho que eu acho que a síntese do que a gente conversou, assim, para a gente que trabalha com reprodução, é isso, assim, é passar a ideia tanto para os homens quanto para as mulheres com esclerose múltipla de que o projeto parental, né, quer dizer, ter filhos, formar família, não é um sonho impossível, não, é uma realidade, ele é viável, só requer, assim, um planejamento, né, para que se tenha o melhor momento reprodutivo, e que depende muito disso, né, da informação e da interação entre os vários profissionais, né, para esses ajustes, né, para garantir gestações bem-sucedidas e famílias formadas, né. Que é tudo que a gente quer, né? Nós ficamos dizendo que as pessoas têm que ter vida normal. Sim. Então, para algumas pessoas, vida normal é não ter filhos, para outra é ter 10 é um filhos. projeto parental, exatamente. O projeto parental ele é muito variado, né? Pode incluir ter Completamente. filhos ou não ter filhos, mas ele é um projeto. Ele é um né? projeto. Então, quanto mais informado essas pessoas tiverem, melhor vão ser as suas decisões, né? E a gente está tentando fazer o outro lado, né? De informar os neurologistas, porque é diferente o especialista, né? Que está envolvido nisso, mas muitos pacientes são atendidos por neurologistas que fazem neurologia geral, Sim. o que eu acho ótimo, mas às vezes a informação de coisas muito específicas, E né, muito recentes muito também, recentes, não flui, né, não chega lá. E para essas pacientes é extremamente importante ter isso. Sim. Né, pelo menos com uma visão de futuro, às vezes. Né? Isabel, super obrigada de novo. Eu que agradeço. Né, Estamos sempre às ordens.